recomendações. Comentários, jabás e conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos. Este é o 30 minutos, do nada, 30 minutos de leitura de leitura de recados não, né? Leitura dos comentários de vocês, porque como não acontecia em muitos episódios, não sei se foi a presença do Jefferson ou foi a áurea de polêmica que a Cecília invoca, nós temos muitos bons comentários aqui pra ler, Cecília. Pois é, vamos lá, eu quero que vocês comentem assim sempre. E eu burlei as regras, né, porque aí o Beber cai nessa cilada de conteúdo extra e acaba editando um conteúdinho extra a mais pra vocês. Só que o segredo não conta pra ele. Então, pela primeira vez estamos experimentando soltar algo no feed do 30 minutos que não é 30 minutos. Vamos ver se vocês gostam e vocês querem mais, tá certo? A Cecília pronta pra comentar os comentários dos ouvintes? Sim. Especificamente a gente tá falando, gente, do último episódio 266, Não Julgue o Escritor Só Pela Obra, que foi um título que, modesta parte, eu acho que eu estava inspirado. E acho que representou bem, né, essa ideia de autor versus obra e reforçar mais uma vez que a gente tem que literatura não é só o que tá no papel, né, também as atitudes da pessoa. Começando com o comentário da Kelly Roberta. Vamos lá, ela diz assim: que saudade eu tava de ouvir vocês. Eu não sei porquê, né? Teve 1 hora e 15 minutos inteiros das mulheres na semana anterior. Mas se você quer escutar Jefferson e Vilto, eu vou tentar compreender algum dia. Ótimo programa. Me peguei nessa reflexão dias atrás por conta de um texto sobre os casos de pedofilia do Charlie Chaplin. Ela manda um link da revista Bula, um artigo, um texto eu vou tentar pegar aqui o nome da autora, ou do autor. Ela diz que realmente não tem uma opinião formada sobre. Concordo com o que disseram sobre ser muito mais difícil quando a pessoa ainda está na cena, e sobre a forma como lemos o texto e o contexto. Porém sou humana e pego ranço de tudo. Jogo pro alto a obra, a história e deixo de consumir. Então acho que não há uma resposta única. Beijos em todos, sua voz é maravilhosa e me alegra sempre. Muito obrigada, muito obrigada. Com relação a Charlie Chaplin, dá uma bad mesmo. E é uma daquelas situações em que a gente fica sem saber o que fazer, porque não tem mais como a gente responsabilizar a pessoa, né? Ele já morreu, a discussão existe já muito depois de que ele morreu, então como que você vai, né, levar pra pessoa a responsabilidade das ações que ela teve, né? Acho que esse é um complicador irreversível, de fato, assim. Mas, eu insisto, eu acho que é na construção dessa memória que a gente também pode fazer alguma coisa. Do tipo, nossa, não tem como... Eu acho que é aquilo, né? Não tem como você negar o tipo de genialidade que ele era como artista. Mas aí tem uma coisa que é também não ofuscado, não deixar que isso ofusque as cagadas que foram feitas. Acho que essa é a dificuldade central, entendeu? Pra mim, o ranço que me dá é que as pessoas ficam falando do tipo, não, mas é que o artista que ele foi... Foda-se o artista que ele foi, não é só isso que ele era, entendeu? Não é apenas isso que a pessoa era. Ou que falam então que na época era comum as mulheres casarem com 16 anos, engravidarem com 16 anos. Foda-se, eu não preciso aceitar isso. Em 1800 era comum ter escravo, entendeu? Então aí o que a gente faz, sabe? Essa história de que foi comum um dia, entendeu? Foi comum ter mullet nos anos 80, isso significa que é uma coisa boa? Porra, gente, não é melhor. Melhorem, cresçam, não usem esses argumentos pra defender as pessoas, né? Que às vezes não merecem essa defesa. Não, e acho que assim, não é questão de banir a obra, tacar fogo, então não é esse o ponto, mas o ponto é, quando vamos construir a memória dos artistas, é lembrar que a figura é multifacetada, portanto, enquanto artista também existia um homem, um marido, um pai, e assim por diante, inclusive uma pessoa que aparentemente, tudo leva a crer que tinha condutas sexuais, enfim, bastante delicadas aí, né? Tratar da memória de alguém
também é lembrar do que a pessoa fez que possa ser controverso, ou errado, ou criminoso. Eu sempre lembro do que a gente fez, por exemplo, quanto ao Thomas Edison e o Tesla, sabe? O Tesla não era um nome reconhecido e aos poucos foi construída uma nova imagem onde o Tesla hoje se sobressai ao Edison, porque o Edison virou aquela imagem do capitalista aproveitador, enquanto o Tesla era realmente o gênio inovador que morreu na pobreza, né? Então a gente cria novas histórias, cria novas leituras dos nossos ícones de antigamente. A obra não absolve o artista, não importa o quão boa ela seja. Acho que é esse o centro da coisa pra mim. A obra não salva o artista. Tu pode consumir a obra, mas tipo, eu não consumo a obra sem ter a noção que o artista também tinha essas falhas de caráter. E às vezes arruina o consumo da obra. Eu torço pra que não tenha nenhuma polêmica envolvendo o Buster Keaton, porque ele também é da mesma época. Aguarde e verás, nunca falha. Nunca confie no homem, né? Enfim. Esse comentário que a gente leu e deu essa discussão foi da Kelly Roberta. Muito obrigado, Kelly, por comentar. Volte aqui sempre e abraços. A Cecília é maravilhosa mesmo, mas todos vocês ouvintes são, porque, né, aprenderam com quem sabe. Beber tactal. É que eu fiz almoço, eu fico muito feliz quando eu faço comida. Luciano, vamos lá, Luciano. Luciano não tem sobrenome, mas tem uma fotinho, então acho que é moço. O comentário é um pouco... Digamos assim, eu acho interessante que esse podcast já surge de comentários como esse do Luciano, em que a gente às vezes tem que justificar além do ponto por que não dá pra separar as coisas. Aí já teve comentários anteriores que eu acho que assim, a gente deixou meio dormente e esse podcast foi uma ressurgência da gente ver isso em outras discussões. O Luciano vai falar assim, diretamente pra Cecília, né, que sobre analisar a obra sem olhar para o autor. Você questionou e disse que não consegue separar. E se existe fórmula pra tal. Na verdade dá. Olha, é mesmo? Nossa, que bom. Na verdade, Luciano, se a Cecília disse que não tem forma, tipo, tu não pode corrigir ela. Não é porque você consegue que você consegue obrigar os outros a separarem também, Luciano. Acho maravilhoso que você consiga, porque às vezes a produção científica necessita de ter uma precisão cirúrgica para analisar, mas a verdade é que a gente aqui é, né, bem mais caliente e bem mais humano que isso. Ele diz que você deve saber que a própria análise literária, me apoio no finado Moisés Massand, permite diversas análises, com contexto, com bio do autor e até ignorando tudo isso para focar somente na obra. O próprio estruturalismo faz isso, analise da obra em si, influenciado pelos formalistas. Russo. Em síntese, dá sim. Beijos e abraços a todos. Então aí vamos lá que eu acho que tem hora que eu não sou claro. Então primeiro, fica aqui o registro, né? Jefferson e Pilto também não conseguem separar a obra de autor. Porém, a explicação veio pra mim, o que eu agradeço. Tendo dito isso, eu disse que eu não consigo separar. E quando eu falei que eu não sei uma fórmula, é que eu queria entender que tipo de dispositivo existe no cérebro de uma pessoa que ela consegue ser estruturalista, por exemplo, num mundo que já passou e já rompeu diversas barreiras, assim, sabe? Muitas coisas aconteceram depois que esse tipo de teoria surgiu. Inclusive, enfim, todos os outros caminhos de crítica literária que surgiram inclusive em contraponto. Então, eu não disse que não existe, nem que eu não sabia. Eu disse que eu não conseguia. E assim, não é que eu não aplico, eu também não sei, eu não conheço. Eu discordo, entendeu? Então eu estudei isso, estudei outras, e eu concordo com outro tipo de análise. A obra não existe isolada. Para mim, não existe estudar a obra fora do contexto histórico em que ela foi produzida. Ponto. Impossível. Segunda coisa, também não dá, no meu ponto de vista, ou como eu me posiciono teoricamente, não dá para ignorar que o autor tem responsabilidade sobre o que ele escreve. Tá? Ponto. Existe responsabilidade, não existe culpa. É diferente. Né? Então, se, por exemplo, não dá para culpar o Salinger porque o Mark Chapman leu O Apanhador no Campo de Centeio. Entendeu? Não é disso que eu tô falando. Tô falando, o autor, quando escreve, ele tá consciente do
de que existem efeitos infinitos que podem ser causados e criados a partir do que ele produz. Então, ser autor também é estar preparado para essa exposição. Talvez o melhor a gente pode dar assim, a gente sabe que a Raquel de Queiroz não é culpada pela ditadura, mas ela é responsável por ter sido hipócrita. Entende? É simples. Então, e pra mim, isso é uma coisa que não dá pra ignorar. Eu não consigo. E a fórmula que eu continuo pedindo é: quem consegue me fala qual que é o chip que vocês instalaram, porque deve ser uma maravilha você conseguir continuar lendo coisas, ignorando completamente que quem fez é um escroto. Deve ser uma maravilha pegar um Monteiro Lobato, ler, se divertir e não ficar de cara hoje em dia com o racismo que tem ali. Entende? Eu não acho que tem que banir as obras, eu também não nesse momento nenhum, e eu acho que é importante dizer, eu não acho que tem que banir as obras, mas eu acho que quando vai fazer uma discussão sobre esse tipo de contexto, você tem sim que apontar, falar, então, nossa, né, Monteiro Lobato deu pica-pau amarelo, uau, palminhas. Porém, racista. Aqui, ó. Racista, 1000 vezes racista. A gente não pode passar pano, entendeu? Eu sou contra a passação de pano. É esse meu ponto. A obra foda não absolve a escrotice do cara. Tendo dito isso, repito. Agora, né, enfim, não sendo nada especificamente contra você, nem nada de estar debatendo ideias aqui. Mas, acho que talvez você não... Enfim, né? Vou ser ingênuo aqui e dizer que talvez você não tenha percebido que os três estavam defendendo o mesmo ponto de vista. E aí você direcionou um comentário, acabou direcionando a sua explicação teórica pra mim. Mas, embora eu seja formado em letras assim como o Jefferson, né? Quem não é formado em letras, por exemplo, é o Vilton. Enfim, vou dar aqui a você o benefício do olhar benevolente e com boa vontade, assim, porque eu não conheço você ainda. Acho que eu me lembro a primeira vez que eu vejo um comentário seu, assim. Então, também não quero ser cavalo. A gente tá falando de ideias, não estou falando de você. Estou falando das ideias que você escreveu e das ideias que eu defendo. Vamos para um comentário de uma pessoa querida, nossa super apoiadora Nicole Aires. Que não é gente, é fada, né? É divindade, é outro tipo de categoria de ser vivo. Então tá, a primeira coisa que ela fala é Abemos Podcast. Eu me sinto assim, eu não sei se eu divulguei errado o podcast Dia das Mulheres, que parece que tava 1 ano sem 30 minutos, gente. Pela fala de vocês. Ela assim, nossa, que assunto polêmico. Não tenho uma opinião fechada sobre isso, se é que é possível. Não, sim, a gente tá discutindo, né, porque nossas opiniões estão sempre evoluindo, né. Ela disse que se lembra do caso do HP Lovecraft, que era extremamente racista e, se não me engano, também misógino e outros adjetivos agradáveis desse porte. Normalmente se forma um famoso Megazord de merda, né? Tipo, dificilmente é uma coisa só. Mas é considerado até um dos mestres do horror. Eu vou dizer como Beber, assim, agora. Eu escuto, sei lá, vou escutar um podcast de videogame, aí o pessoal começa a citar Lovecraft e alguém diz, eu sempre quis ler Lovecraft, talvez eu tento esse ano, a minha vontade é dizer assim, não faça isso consigo mesmo, se salve, não dê dinheiro pra, não valorize essa pessoa. Não tá em domínio público já? Se tá em domínio público, pode baixar. Eu acho bom ler, eu acho que as pessoas têm que ler pra conseguir ganhar consistência de argumentação. Vai lá, lê, então agora, né, vamos lá, gente, eu acho que tem que ler. Ela diz que acredita que seja mais fácil relevar quando a pessoa está inserida em um contexto preconceituoso, devido à época ou lugar onde viveu. Não é aceitável, mas é ao menos compreensível. Tá vendo como é uma fada? O que pra mim não absolve a pessoa, pra Nicole ela consegue usar como atenuante, porque ela é uma pessoa bem melhor do que eu, claramente. É compreensível você ser racista, se você é nazista, se você é do sul do Brasil, né? Não é legal, mas é compreensível por conta do teu meio. Tipo, eu não consigo... Não consigo absolver. Eu também não consigo, sabe? Eu não sou a favor desse discurso. Eu tenho medo de passar pano pra qualquer tipo de ignorante. Mas a Nicole, né, tenta achar um equilíbrio aí, trazer paz pro coração das pessoas, porque é o poder mágico dela. Uma pessoa que estuda SAD tem que um arcabouço de carinho também dentro do coração. Ela diz que no contexto contemporâneo é mais difícil justificar, porque há muito mais conscientização. Então provavelmente a pessoa está optando por ser babaca mesmo. E aí, Cecília, babacas por opção, tens uma lista? Nossa senhora, mas é que a gente não tem tempo suficiente pra falar. Mas olha, dá pra colocar, fazer uma planilha que você dividir por categoria. De babaca? Nossa, puta merda. É preciso também considerar se o autor insere seus preconceitos na obra ou se ele consegue ao menos se distanciar, o que seria o ideal para um escritor, apesar de sabermos, claro, que sempre há um pouco ou muito do artista na obra. Eu acho que esse é o principal ponto, né, que também do cast. Se o cara é racista, não há como acreditar que a literatura dele é aquela coisa incólume, intocável, que está livre das opiniões dele. Não, é
é isso, então, essa é outra perspectiva teórica com a qual eu concordo. O artista, ele não consegue se colocar numa bolha e se isolar completamente do que ele tá escrevendo, entende? A mente é muito mais complicada do que... Claro, depende do seu conceito de mente, etc. Mas se a gente for pensar, se vocês como eu acreditam que existe o inconsciente e que o inconsciente controla e direciona boa parte dos nossos pensamentos e que, na verdade, a gente não é tão racional quanto acha que é, então muita coisa vaza pela gente através de ato falho, através de criação, de humor e tudo mais, né? Se vocês concordam que isso é uma possibilidade plausível e viável, então não orna com achar que o autor não tá na obra, entende? Eu acho que aí é questão de coerência teórica mesmo, você não precisa achar uma coisa ou outra, mas quando for entrar numa linha, tem que ter uma linha teórica coerente. Uhum. A Nicole continua dizendo que, por exemplo, ela ficou horrorizada com a leitura do Pondé. Na época não sabia muito sobre ele. Ai, Pondé! Odeio, desculpem, gente. Não sabia muito sobre ele, apenas que gostava de polemizar. O tom é extremamente arrogante, preconceituoso e a filosofia muito, muito rasa. Não leio mais nada dele, especialmente após saber de seus posicionamentos altamente questionáveis, pra dizer o mínimo. Ele faz assim, ó, não tinha que vocês tiverem, meu pai tem uma expressão que é muito boa. Ele fala, tem hora que eu tô muito calmo, e aí eu ponho algumas coisas pra passar nervoso, entendeu? Eu acho ótimo. Então se vocês tiverem essa energia do tipo, nossa, eu tô muito calmo, quero passar nervoso, entra no Twitter do Pondé. Porque ali é isso, entendeu? Você tá muito calmo, você vai pra lá, você sai nervoso. É um objetivo, Pondé. Mano, olha, sem condições. Principalmente quando ele fala que a mulher feminista às vezes é muito agressiva, que o homem gosta de ser cuidado. Então, gosta de ser cuidado, vai fazer terapia, caralho. Ou esse amor materno faltando aí, que foi, né, que a mãe não amamentou, sei lá o que aconteceu. Esquecer, calma, tá muito freudiana. Então, gente, pelo amor, né? É porque tem hora que o negócio é muito elementar, sabe? O homem gosta de ser cuidado, a gente gosta de carinho. Desculpa, velho. Não é uma... eu posso fazer se assim eu desejar, não é minha obrigação, entendeu? Então, esse é um dos exemplos. Então, assim, o Pondé é disso pra pior, entendeu? Então é isso. Tá muito calmo, quer passar nervoso? Entra no Twitter do Pondé. Uhum. Como se a gente precisasse passar mais nervoso em 2019, né? É que é um outro tipo de nervoso, entendeu? É a mesma coisa. Tem categorias de babaca, tem categorias de raiva. A Nicole termina. Fica imaginando se um psicopata publicasse um livro muito bom, por exemplo, mesmo na prisão. Saberíamos que ele está pagando por seus crimes, porém apreciamos sua arte. Seria possível, ainda que conhecendo a natureza perversa de quem escreveu aquilo, #postei e sair correndo. A Nicole estuda SAD, né? Primeiro eu quero dizer isso. Né? A Nicole, eu acho que é uma pessoa que consegue ter um amor pelo aprendizado maior do que... Enfim, tadinha dela. Não, assim, eu não sei como responder esse questionamento dela, não. É que aí ela falou do psicopata, e quando ela fala do psicopata, a gente já imagina um crime muito violento. Mas acho que se a gente colocasse, pensar num criminoso de forma geral, né? Eu não acho que quem tá na cadeia, acho que se a pessoa tá na cadeia, ela tá pagando pelo que ela fez, a ideia não é que quando ela sai o placar esteja no 0 a 0. Não é isso que o sistema prisional coloca, na sua teoria mais teórica possível. A pessoa entra lá, ela paga o que tá devendo, sai e a vida segue, né? A gente sabe que não passa nem perto de ser isso que acontece. Em teoria, seria isso, né? Então, é foda, né? É bem difícil mesmo. Eu me lembrei agora de um filme chama O Lenhador, é com o Kevin Bacon, que o Kevin Bacon é um pedófilo que ficou preso, e aí o filme mostra ele tentando retomar a vida pós sair da cadeia, com esse rótulozão pesado, assim, sabe? E com a questão do desejo dele que não é resolvida, né? Então... Mas talvez o que mais me preocupa num cenário como esse não é nem se o livro é bom ou se o livro é ruim, mas o alarde midiático que se faria ao redor desse livro, né? Porque por algum motivo nós amamos histórias de psicopata, nós vemos série psicopata na Netflix, é uma coisa meio aterrorizante, né? Como a gente prolifera a ideia de, enfim, valorizar o assassino, né? Como sociedade, no caso. Não, eu entendi, mas eu acho que tem uma coisa que é também, enfim, pensar no que essa obra estaria fazendo. Eu acho que existe uma coisa preocupante, o tipo de efeito que ela pode causar, como, eu acho que um exemplo desse tipo de narrativa, eu tava conversando com os meus alunos sobre o massacre de Suzano, né, na escola de Suzano, e aí o jeito que você conta essa história pode incentivar um olhar de empatia pelas pessoas e tudo mais, ou pode incentivar essa raiva e começar a aumentar essa quantidade de tiroteio, o que já vem acontecendo. Teve pessoas presas porque ameaçaram explodir a escola logo na semana seguinte, sabe? Então, a gente vê que a gente tem uma falha ali, já fizemos errado. Mas o que eu tô dizendo é, dependendo do jeito que... Vamos pensar daqui 2 anos, dependendo do jeito que essa história é contada, o efeito disso demora pra aparecer, mas dependendo do jeito que é contado, você pode... É que assim, ao invés de dar
de dar a capa do jornal com a foto do menino lá, com a arma na mão e tudo mais, se você dá a capa do jornal com as merendeiras e tudo mais, você tá contando outra história. Então a minha preocupação é essa, entendeu? Do tipo, esse psicopata, dependendo do que ele tá contando, o efeito que pode causar, enfim, é difícil prever. Mas eu não condenaria a coisa por si, entende? Porque senão eu estaria sendo incoerente, do tipo, se eu parto do pressuposto que todo mundo que tá, a hora que sai da cadeia, cumpre sua pena, merece uma nova chance, eu não posso, né, criar, enfim, aí outros pelos, sabe? Se a pessoa pagou, não é questão de, pagou, mas a pessoa que ela matou não volta, tá? Mas a gente já sabia antes, entendeu? Tipo, não precisava prender o cara pra descobrir que não ia ressuscitar quem ele matou. Tipo, já era uma coisa que tava dada antes. Então, se a gente tem esse sistema, e é esse o sistema de consequência e tudo mais de sanção que existe, então a gente tem que também fazer o possível pra que ele funcione e pra que ele se aperfeiçoe, né? Enfim, falei um monte. Exato. Se talvez o livro não for uma narrativa endeusando, né, as atitudes do próprio psicopata, né? Sei lá, por exemplo, uma coisa é, sei lá, ser um livro escrito analisando as motivações dele, pode ajudar pessoas a diagnosticarem psicopatas mais pra frente. Outra coisa é o Mein Kampf. Um livro pode vir tanto pelo bem quanto pelo mal. Enfim, e por isso, tá vendo? O livro, ele não é só o livro. O livro, ele é... Então, assim, não é só o Mein Kampf, mas é o fato de que foi escrito por um cara que depois virou chanceler, entendeu? Enfim, e assumiu o posto mais alto de um país e assim por diante. Então, não é apenas o Mein Kampf, não é ele isolado. Tá vendo como... Porque pra mim é difícil isolar as coisas. Como que você isola o Mein Kampf do Hitler? Entende? Como que você faz isso? Olhando só o texto, nossa, porque isso aqui é um diário, porque a técnica é tal, porque olha a linha narrativa, então, porra, não, né? Não é possível. Eu acho complicado. Então, o Mein Kampf só é o Mein Kampf, só tem esse burburinho em torno do nome, porque quem fez foi o Hitler. E até hoje, tu nas livrarias de Blumenau encontra o livro, né, na vitrine. Que coisa horrorosa, Deus me livre. Próximo comentário, nosso ouvinte querido Ítalo Rodrigues, sempre comentando. Eu acho que o Ítalo já teve várias discussões no grupo, né, principalmente, e os próximos 2 comentários são do post no grupo, então vamos lá. Os últimos 3 tinham sido do site. O Ítalo nos diz o seguinte: eu estou estudando sobre fluxo de consciência, então eu descobri que o Henry James escreveu sobre isso. Nesse episódio, a Cecília falava que o cara é um babaca. Qual é a categoria de babaca do Henry James, Cecília? É o babaca. Eu tenho um meme pra isso. Acho que a gente pode colocar depois. É um meme que tá tipo o Capitão Kirk e o Spock desenhados. O Capitão Kirk tá mal no chão e o Spock tá falando: His penis fell off because of a woman's word. Because of woman's word. Tipo, é isso, sabe? O cara que o pinto não sobe se a mulher é um pouquinho menos fora do que ele imagina que é correto, sabe? O Henry James é um babaca lá, Alan do Terça Livre. Fica aqui a dica. O Ítalo disse logo: tchau, James. Tchau, James. Não tem como, pra mim, separar o autor da obra. A Raquel foi outra decepção, sendo que li As Três Marias e amei. Quando a Cecília falou sobre os outros, citou Virginia Woolf, eu pensei, minha escritora favorita. PS, meu trabalho de conclusão de curso é sobre o livro Orlando, de tanto que eu amo essa mulher. Maravilhoso, apenas. Amei, amo Orlando, amo. Mas tem algo pra falar pro Ítalo talvez não desistir de James ou de Henry James, ou é pra ele desistir mesmo, Cecília? Dá pra passar sem também, né? Dá pra passar. Tem muita coisa boa por aí de gente que não é babaca. Você pode substituir um Henry James por abobrinha, por exemplo. Você pode substituir por biomassa. Eu sou a favor do ensinamento de Ricardo Boechat, entendeu? Não vou dar palanque pra otário. É isso. Não, vamos dar palanque pra otário, vamos dar palanque pra gente legal, entendeu? É isso. Isso que eu acho. Tá, brigadão, Ítalo, por trazer mais essa discussão. O último comentário, Cecília, chegamos lá. Iha. Queridíssimo Bruleão disse o seguinte: nossa, eu sou muito igual a Cecília nesse tipo de coisa. Então ele está o quê? Apenas corretíssimo, claro. A obra pode ser linda, maravilhosa, revolucionária. Na hora que eu descobri que o autor era idiota, perde total a magia. Inclusive, eu sou a pessoa mais insuportável para ir ao cinema, porque 80% dos filmes incluem pessoas que são responsáveis por assédio, homofobia, racismo ou LGBTfobia. Eu passo o filme inteiro resmungando. Segundo meus amigos, eu sou o cara insuportável do politicamente correto. Não.
Você tá certo, Bru. Com um filme, pra mim, depende. Porque aí eu fico pensando, eu vejo uma outra coisa, assim. Eu, por exemplo, não queria que Bohemian Rhapsody tivesse ganhado o Oscar de melhor filme, por exemplo, em função do que eu comentei no próprio cast, do diretor e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que certas valorizações que aparecem, o próprio Rami Malek ter ganhado o Oscar de melhor ator, e a equipe ter sido premiada, eu acho que é importante porque um filme diferente, um livro normalmente envolve um grupo pequeno de pessoas envolvidas. Um filme envolve uma quantidade gigantesca de pessoas. E muitas vezes, um ou outro filho da puta é que causa no rolê, sabe? Então, por exemplo, o Manchester à beira-mar é um puta filme. Só que tem o cagado bosta do Casey Affleck lá. Então aí, assim, o filme fica manchado. Quando ele aparece, eu dou aquela famosa rosnada, tipo... Só que, ao mesmo tempo, eu acho que você tem que valorizar o trabalho das outras pessoas que estão lá. Porque senão é como se a gente acabasse punindo gente que é muito legal e que trampa super bem por causa de um filho da puta. E aí a gente dá mais palanque pro cara ainda, sabe? Então eu tô com um filme, eu tento fazer um esforço maior, principalmente porque eu penso no tamanho da equipe. E principalmente no tamanho da equipe que não tá em cena e que trabalha muito pra aquele filme acontecer. E olhando pro lado do Bru, assim, que produz podcast e fala de cinema, cara, eu acho que tu tem mesmo que assistir pra quando tu falar do filme, tu puder trazer todos esses apontamentos e também trazer uma crítica sincera do filme, sabe? Eu acho que, assim, como produtor de conteúdo, quando a gente simplesmente diz, não vou consumir isso, a gente às vezes tá impossibilitando a nossa opinião, a nossa discussão ir adiante. Eu acho que, assim, a gente vai no nosso limite, né? Então vai no nosso limite. A coisa ficou insuportável. Então, tem artista que eu não consigo olhar mais, entendeu? Por exemplo, o Christian Bale é um cara que eu tenho dificuldade, assim, sabe? Desde que eu fiquei sabendo que houve a situação de violência com a mãe e a irmã, e que depois veio a público, tipo, não, gente, não foi violência física, foi só violência verbal. Aí, como se o povo tivesse... Eu falei, tá, nossa, então quer dizer, ufa, nossa, que bom. E aí, pra mim, ali, então, é uma figura que eu não consigo mais olhar. Só que, ao mesmo tempo, é isso, quando eu tô no filme, eu tento pensar nos demais envolvidos ali. Principalmente, em muitos filmes do Christian Bale, essa equipe acaba aparecendo com bastante destaque. Pessoal de maquiagem, que é uma galera, sabe, pessoal de edição, de trilha, de mixagem. Eu acho que toda essa galera acaba sendo duramente prejudicada, entendeu? Eu acho que o nosso cuidado tem que ser com o prejudicado que tem que ser prejudicado. E sobre esse negócio de tu ser o politicamente correto do rolê, se chama politicamente correto por uma razão, porque você está correto. Não, isso é politicamente correto. Sim. Mas você é muito politicamente correto. Sim, próximo. Eu tenho meu grupo de RPG, por exemplo, que era nas quartas-feiras, e tipo, eu era a pessoa que quando eu vi uma besteira sendo falada, dizia, não, você não pode falar isso nessa mesa enquanto eu estiver aqui. Ah, mas Beber, você é politicamente correto? Sim, porque é o politicamente correto. A gente não sai de casa pra ofender os outros gratuitamente, a gente sai de casa pra viver em sociedade, fazer política. Nossa, você é politicamente correto? Sim, próxima pergunta. Tipo, tendo dito isso como pressuposto, vamos adiante, né? Então, não tenha medo de ser politicamente correto, é a única forma correta de viver em sociedade. O incorreto é o que é escorraçado no futuro. E aí tem uma coisa que um professor que trabalha comigo fala que assim, o cara quer ser nazista, quer ter uma foto do Hitler no quarto, ficar lambendo as bolas dele. Quer lamber a bota da ditadura militar? Que entenda, portanto, que é dentro do quarto dele. Que a hora que ele pôr o pé pra fora, ele tá no espaço coletivo e ele não pode mais fazer isso. É isso, entendeu? Pra mim funciona dentro dessa lógica. Que é o caso do Bolsonaro, né? Um presidente democraticamente eleito querer agora... não fala palavrão! Querer agora lamber as botas de um regime que não era democrático, é tipo, mano, na sua casa com a sua família, né? Não no Brasil. Ai, olha, eu nem sei o que dizer. Eu tô tão desgastada já, tipo, eu estou exausta. Vamos lá terminar o comentário do Bru. Ele diz que pra ele não dá pra simplesmente curtir algo que envolve algo prejudicial a outras pessoas. E dá um PS. Ainda concordo que com a história do autor da Knockout não deveriam nem ter parado pra pensar duas vezes. Tem muita gente boa no mundo, eu adicionaria, tem muito autor bom não publicado no mundo, né? Então, aí só vou fazer uma pequena defesa do Vilto pra não ser injusta com ele. Eu entendi depois que a dúvida dele era porque já tinha sido anunciado que o cara era vencedor. Então, como que ia se lidar com essa situação? A gente vai tirar mesmo? A gente vai se justificar falando que a gente selecionou antes do cara ser escroto? O que a gente vai fazer, sabe? Acho que em nenhum momento eu senti o Vilto com dúvida de que era a coisa certa a se fazer, mas acho que era mais uma dúvida do tipo, como que a gente vai conduzir essa merda? Como conduzir isso tudo com o cara também, que um cara desse é capaz de qualquer coisa, né? Enfim, Não, e assim, e a Knockout sendo uma editora pequena, né? Tipo, é mais frágil ainda se um cara desse
resolver juntar os minions deles, né, sabe? Só pra fazer esse apontamento, assim. Mas eu tiraria também sem pensar duas vezes, desculpa. Eles têm muita gente boa no mundo, muito autor incrível que não fez coisas problemáticas. E nesse caso, por mais que o foco fosse o mérito literário, a editora estaria dando chance pra uma pessoa com comportamentos completamente errados crescer mais e ter mais espaço. Hashtag militei. Militoso. Muito bom. É isso, Cecília. Brigadão, Bruno. Brigadão, Ítalo também. Brigadão, Nicole. Brigadão, Luciano. E brigadão, Kelly Roberta. Vocês fizeram esse programa aqui. Excelentes comentários. Acho que adicionaram bastante. Ajudaram esses dois coelhos aqui do 30 Minutos cavar essa toca mais profunda. E, Cecília, querendo adicionar alguma coisa pra gente fechar esse conteúdo? Eu só queria dizer que eu gosto muito quando vocês comentam. Eu acho que isso estimula o debate. É pra isso que a gente faz podcast, né? Pra que vocês conversem, debatam e passem adiante. E no nosso caso também que leiam cada vez mais. Acho que é outro objetivo. Então eu gosto particularmente muito quando vocês comentam. E lembre-se, deixem comentários mencionando o Vilto e Jefferson também. E Beber, né? Acho que é... A gente também faz esse programa, né? Não é só a Cecília. Calma, gente. Não é que vocês preferem ela, que vocês só precisam elogiar ela. Não é assim. Pode reparar quando vai falar, não. O pessoal elogia os meninos, mas as críticas aos meninos, elas são bem mais raras do que as críticas a mim. Podem observar. Sempre tem. É foda. Os meninos lidam com talvez menos elogios, mas bem menos críticas com certeza. E se alguém que a gente pode criticar sempre é o Vilto. E o Jefferson, que não dá as caras aqui, faz uma cara. Ceci, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Um beijão aí pros ouvintes. E eu imagino que veremos vocês daqui a pouquinho em um programa mais polêmico que esse. A gente tá nessa intenção aí. Abraço, pessoal.